Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem? Então, que tal a gente falar hoje sobre babado, confusão, gritaria e não comprometer a vida de ninguém? Proposta bacana, né? Principalmente pra gente que tá assim com o tempo todo disponível em casa. Então, nós vamos continuar falando hoje, meus amores, sobre o naturalismo. E, em especial, sobre a principal obra do naturalismo, que é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Nós já vimos todo o contexto histórico em que aconteceu o naturalismo e o realismo. Nós já sabemos que as duas escolas literárias, ou os dois períodos literários, eles conviveram ali contemporaneamente, um junto do outro. Nós sabemos que o realismo é uma visão da sociedade, o olhar de cima, a sociedade é isso, ok. O naturalismo é essa visão um pouco mais aprofundada, é aquela visão assim, mais com o olhar fixo na podridão dos ossos, no que a sociedade pode ser de mais perversa, cruel, ruim e negativa. Tanto é que é no naturalismo que a distinção de classe fica mais evidente. E como que a gente tem uma certeza de que essa distinção das classes, ela fica mais evidente, bem como as características do ser humano na sociedade também ficam mais evidentes? Cortiço. O que é um cortiço, meu povo? Nada mais que uma grande construção onde morava um aglomerado de pessoas e essas pessoas eram compostas das mais personalidades que vocês possam imaginar. E ali haviam pessoas de todos os tipos. E qual era a principal proposta de Aloysio de Azevedo ao compor esse texto? Considerando que as obras naturalistas são tratadas como romances tese, o que é um romance tese? É quando pega uma obra, um objeto de estudo e transforma isso em uma história. É isso que o naturalismo faz. Então, todas as obras naturalistas são romances tese. É um olhar, é o ponto de vista do autor sobre a sociedade. E para ele justificar esse ponto de vista que ele estudou, ele baseou, ele usou os elementos científicos para chegar a tal conclusão, aí ele constrói a sua obra. Ele conta a sua história fictícia a fim de comprovar a sua razão científica. É essa a preocupação do naturalismo. Né? Tanto que a gente já falou do naturalismo, ele tem três tendências que ele obedece, três tendências científicas, que é do positivismo, a do determinismo e a outra é a teoria do darwinismo. A teoria abordada no Cortiço de Aloysio de Azevedo, ele defende a ideia de que o homem ele é fruto do meio. Então significa assim, se a fruta é boa e está entre frutas boas, ela vai permanecer boa. Mas se a fruta é boa, todas elas forem boas, mas tiver uma podre, as outras vão apodrecer também. Então ele baseia nisso. Ele constrói o Cortiço, ele baseia nessa linha de raciocínio. Tá ok? E o que mais que o naturalismo traz pra gente? Eu já disse que ele trata sobre as chagas da sociedade, as chagas mesmo, o que tem de mais podre, é putrefação a palavra, de podridão mesmo, de homossexualismo, que na época era tratado como algo podre, horrendo. Na época não havia a visibilidade e conhecimento de mundo que nós temos hoje. Então, a gente está falando de meados do século XIX, por favor, vamos fazer um recorte histórico ali, né? O homem também era apresentado como um animal. Então, o homem apresentado como um animal, ele agia por instintos. E o que um animal faz para não morrer? Ele mata, se for preciso, ele mata. Então, não literalmente, o Cortiço não vai falar só disso, mas ele fala também de ganhar vantagens em cima dos outros, né? Fala da questão do proletariado, da burguesia tentar ganhar em cima do proletariado. A gente está falando de um momento da história em que a escravatura foi abolida, mas esses escravos precisavam sobreviver. Então, o que a burguesia fazia? Né? E o Cortiço, ele trata também de assuntos muito importantes, mas que até então era tabu na época. Igual, por exemplo, a questão do homossexualismo, a questão do triângulo amoroso, a questão, por exemplo, da perversão, da pedofilia. Faz críticas religiosas também.
Então, o naturalismo, ele tem toda essa intenção, ele gira em torno disso. E o cortiço, o que eu trouxe sobre o cortiço para falar para vocês hoje? Que a fim de provar que o homem é fruto do meio e de que o homem, ele pode ser corrompido. Ele não é um robô que foi criado para viver daquele jeito, não. Ele vai sofrer influências e ele vai viver em torno dessas influências, né? E, inclusive, a falha de caráter pode acontecer também. Não existe perfeição, porque a perfeição estava lá no romantismo. Não quero mais saber disso, não tem. É olho nu, enxergar a sociedade como ela é, sem critérios. Não tem critérios no naturalismo. E aí, o cortiço, ele traz ali um triângulo amoroso muito interessante, porque além de enfatizar, né, ele enfatiza a homossexualidade quando fala, por exemplo, de um romance que acontece ali, um suposto romance entre Albino e Leone, que esse romance, assim, eles sentem atração um pelo outro, mas eles ainda não têm uma noção disso, do que está acontecendo. Então, o que acontece? Albino é uma pessoa triste, uma pessoa mal sucedida, uma pessoa assim desenchavida, coitado. O Albino era digno de pena. Então ele tinha esse caráter, esse semblante pesado de uma pessoa coitadinha, que merecia ser cuidada o tempo todo. Esse é o Albino. Já o Leone Leone, na verdade, é uma mulher e ela é uma francesa bem-sucedida que ela visita, né? Ela vai ali no cortiço, ela mora num outro lugar e aí ela vai no cortiço várias vezes visitar conhecidos que ela tem ali e tal. E ela chama muita atenção por ser uma mulher francesa, por ser bonita, óbvio, e por ter aquele nariz em pé, sabe? Aquela coisa tipo assim, empoderada. Ela era empoderada. E aí, nessas visitas que ela vai, ela se envolve afetivamente com uma donzela, uma mocinha virgem, gente, de nome Pombinha. Uma menininha, assim, sabe, sem muita coisa na vida. Aí ela olha para aquela mulher e fala assim, nossa, que mulherão, meu Deus, quero ser igual a ela quando eu crescer. Então, inicialmente, é só uma observação mesmo. E aí, depois, isso passa a se tornar uma questão... desperta a sexualidade da Pombinha. A Pombinha percebe que ela pode gostar tanto de homem quanto de mulheres. Tá tudo bem ter essa dúvida ali e tentar resolver isso ela com as ferramentas que ela tiver. E aí, enquanto a Leone provoca sexualmente a jovem donzela Pombinha, ela provoca também o Albino, que era um homem frágil, e ele via nessa mulher, né, um instinto de homem dele, ele a desejava, obviamente, principalmente pelo fato de ela ser não só mulher, mas também empoderada. E como ele supria essa necessidade dele, já que ele não se revelava, já que eles não se relacionavam? O livro fala de masturbação. Até esse presente momento, 1881. Quem tinha lido alguma obra que falava sobre homossexualidade, masturbação e triângulo amoroso em composições diferentes? A gente não está falando de dois homens apaixonados por uma mulher ou de duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem. Não. Nós estamos falando de pessoas do sexo oposto apaixonadas pela mesma pessoa ou interessados na mesma pessoa. Cara, vocês já pararam para pensar no Paranauê que isso dá loucura? Naturalismo. Naturalismo era isso. E essas teorias, essas obras foram criadas para mostrar do que o ser humano era capaz. Era um prelúdio, era um comecinho de uma nova era, que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de naturalismo, não se intimidem com os textos que vocês encontrarem. O cortiço é o principal, mas não é o único. Por exemplo, a apostila traz, lá na página 554, fala sobre outros autores. Nós temos, por exemplo, Adolfo Caminha, que ele criou em 1867 o romance Bom Crioulo. E o que o romance fala? O romance fala de Aleixo e Amaro. Aleixo era um escravo, fugido e tal, e ele interessou-se por Amaro, né? Ele desenvolveu um sentimento afetivo, homem por homem. Vai vendo isso aí.
E aí, depois, quando Aleixo foi visitar Amaro, quando ele chegou e desembarcou na cidade, ele conheceu uma mulher, uma ex-prostituta portuguesa, que chamava Carolina. Então, peraí, se ele já tinha, ele já gostava, né? Se Aleixo já gostava de Amaro, e ele foi na cidade para ver Amaro, por que ele chegou lá, conheceu uma prostituta e se apaixonou por ela também? Porque, de novo, o naturalismo queria tratar as questões da homossexualidade. De novo, o naturalismo queria falar que o homem, ele nasce, o indivíduo nasce bissexual e ele se desenvolve à medida que ele vai evoluindo enquanto ser humano. Pronto. Então tá lá no Cortiço, tá lá no Adolfo Caminha, que só tem uma obra muito importante, uma obra citada, que é esse, O Bom Crioulo. Aí nós temos outro autor, Domingos Olímpio, que fala com o livro Luzia, Homem. Nós temos Júlio Ribeiro com o livro A Carne, e nós temos Inglês de Souza com o Missionário. São alguns dos autores do naturalismo, né? Só que os principais, ou o principal mesmo, é o Aloysio de Azevedo. E a principal obra dele é o Cortiço. E sabe o que é interessante? Que em 1881, quando o Cortiço foi lançado, foi publicado, sabe que outro livro estava sendo publicado no mesmo ano? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro do realismo. É uma obra realista, enquanto o Cortiço é uma obra extremamente naturalista. E o que os dois têm em comum? É que ambos pertencem ao mesmo contexto histórico. Ambos estão falando de um mesmo recorte da história da sociedade brasileira, ok? Só que cada um de um olhar. Enquanto o Memórias Póstumas de Brás Cubas olha pela visão realista, de aquela questão psicológica mesmo, de traçar o perfil psicológico do ser humano, o Cortiço, ele olha da questão do perfil social. O que o ser humano é quando ele é posto em massa, em grupo, ok? É isso que faz essas duas obras. Então, as pessoas que viveram na época do realismo e do naturalismo, ela tinha essas duas propostas para escolher em qual delas se firmar. Mas elas eram convocadas a olhar para a realidade e esquecer todo aquele romance, aquela paixão, aquela coisa que ficava lá do romantismo, que veio carregado por tanto tempo, ok? E aí, quando eu for falar de Cortiço de novo, o que vocês precisam imaginar? Não tem nada, nenhuma obra que descreva perfeitamente o que era o naturalismo. O Cortiço era um prédio onde moravam várias pessoas, essas pessoas de diversos lugares, com várias personalidades, todas em processo de desenvolvimento. E cada uma se desenvolveu de uma forma, ok? E ali sobrevivia, o homem era fruto do meio. A pombinha, por exemplo, que era uma menina virgem, santa e imaculada, ela ficava ali na sua santidade, até aparecer uma mulher de beleza exuberante, uma mulher instigante, e aí essa mulher desenvolver ali uma esfera, uma energia, uma sinergia sexual que é a que desperta no albino, e aí é como se isso espalhasse flashes de luz. Ela despertou albino, que se masturbava por causa dela, e ela despertou pombinha, uma única mulher, uma francesa. Fez isso com dois seres completamente diferentes, porque o naturalismo quer falar disso, quer falar que quando se trata de realizar os desejos sexuais, o ser humano vai onde ele quiser, como ele quiser, da maneira como ele quiser. E não tem nenhuma obra literária, até o presente momento, que tratasse de questões assim, meus amores. Então, babado, confusão é ali, no naturalismo. Ok? Eu espero que tenham compreendido. E se tiverem alguma dúvida, é só falar com a tia. Tô aqui, ok? Olha só, tudo isso que eu disse tá na apostila, tá no meu resumo. Se quiserem, mandarei para vocês. O que eu quero é que vocês leiam esse aprofundamento da página 553. É um fragmento de O Cortiço. E depois façam os exercícios das páginas 550. Porca, né? 55 até
557, ok? Os exercícios de aprofundamento não precisam fazer agora. Nós fazemos depois na próxima aula. Perfeito? No mais é isso. Qualquer dúvida, estou de plantão o tempo todo para vocês. E queria dizer que eu tô morrendo de saudade. Beijo, se cuidem.